sucesso da Global é o carinho que as pessoas têm me dado aqui dentro da empresa, a confiança que ele tem me depositado, meus funcionários, a minha família, essencialmente a minha família, a partir dos filhos da minha mulher, que sempre acreditaram naquilo que eu faço. A Global é isso que está despertando o interesse de muitos autores nesse momento, de vir fazer suas obras e depositar no acervo da Global. A editora só se sustenta, não é com gasolina, com isso, com aquilo. Não, é dos seus autores. Esse é o patrimônio que nós temos. A gente não pode entregar um filho que são os livros de Gilberto a qualquer pessoa. Então a gente teve que ter umas informações extra para saber como é. E aí a garra do seu Luiz me chamou muita atenção. E grande parte da obra de Gilberto já está editada pela Global. Desde o ano 2000 que a obra cascudiana ela está sob responsabilidade da Global Editora. E já temos praticamente quase 40 obras cascudianas lançadas pela Global. Juntou a fome com a vontade de comer. Então nós que procurávamos um editor que relançasse toda a obra cascudiana, não apenas uma parte dela, nem alguma coisa, mas a obra como um todo. E o Luiz, que estava exatamente nessa busca e nesse foco dele, que já era o foco dele, do autor nacional e da literatura brasileira. A honra, olha, imagina, eu, nos meus tempos, lá, dizer que eu sou editor da Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Essa foi agora, recentemente, em 2011 para 2012, e fizemos essa negociação, junto também a esses dois, o Origem e Lessa. Essa negociação, para mim, foi a maior negociação no ramo editorial. 130 títulos essa aquisição foi feita. Que equivale a uma boa editora, uma ótima editora. Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Origem Lessa. Com 130 títulos, qualquer cidadão brasileiro pode viver disso. Junto a esses três, mas um pouquinho antes, que nós tínhamos jogado uma semente há 10 anos atrás, a aquisição de todos os títulos do Marcos Reis. Depois da morte do Marcos, eu fiquei com um problema sério, porque eu estava, assim, sem muito conhecimento de editoras e tudo. Os melhores contos de Marcos Reis estavam aqui na Global já, o Marcos ainda vivo, eles tinham. E o Luiz, não sei porquê, não sei se soube dessa transação, não sei, ele me ligou, né, Luiz? Então eu gostaria de deixar pelo menos a obra do Marcos para uma editora que ele daria continuidade, enfim, aí o futuro fica na mão de quem pegar, a minha intenção é essa. Ele se interessou, foi muito gentil, muito amável, foi tudo muito bem feito, eu falecendo, a obra toda da Global Editora. Que o acervo da Global é o grande patrimônio da editora. Eu devo para a Global, assim, uma visão profissional das coisas, a tal ponto que, num determinado período, que eu estava assim, desempregado, saindo de uma editora, indo para outra, estava no ar, aliás, desempregado total. E o Luiz falou assim, então você vai ter um salário mensal. E isso foi durante anos. A Global, acho que foi das primeiras a instituir isso dentro do mercado. Eu fui livreira há muito tempo, né? Fui sócia da Livraria Malazarte durante 18 anos. Ele era um fornecedor nosso, ele, quer dizer, a Global, pela intermediação dos vendedores. Mas a gente sabia com quem lidava, com a seriedade, com a honestidade, né, com valores que no comércio você vê de uma maneira muito evidente. Eu desloquei para a Global, onde eu tinha alguns poucos títulos, eu desloquei maciçamente uma grande parte da minha obra. Eu nem sei quantos anos eu tenho de editora, já perdi a conta. Porque nós começamos, se não me engano, com um livro chamado Uma Ideia Toda Azul, e isso faz muito tempo. Quando minha mãe morreu, tinham 3 livros editados. Hoje tem 11, e todos pela Global. Quando eu viajo, eu vejo que pessoas de Ceará, Rio Grande do Sul, falando das pontas, né? Todos conhecem Cora Coralina, tem livro comprados lá, na cidade onde mora. Faço parte um pouco desta aventura tão vitoriosa da editora Global. Começou há 40 anos atrás a ser distribuído pela Global o Gênero do Crime.
E depois, em 1986, todos os meus livros passaram a ser impressos pela Global Editora. Em 73, quer dizer, depois de 2 anos de Forma Livre, sabendo o que o mercado está pedindo, sabendo, já tinha um pouco da história, né, comercial, vamos montar uma editora dentro da Forma Livre. Então, nesse intermédio, para ver o que nós íamos publicar, e me aparece na catavento uma senhora de branco e tal. Eu me assustei aqui com aquela figura e ela me perguntou: você sabe com quem você está falando? Tenho uma mínima ideia, né? Fui um pouco longe. Você está falando com Adelaide Carraro, que era um nome popular muito, muito grande. Eu estou ajudando uma pessoa que está publicando um livro, Deus Negro, e eu gostaria de colocar na Forma Livre esse livro. Ah, que maravilha! Mas vocês publicam alguma coisa? Porque se você distribuir Deus Negro na Forma Livre, eu dou um livro para vocês. E aí esse livro foi o número 1 da editora, que é o Submundo da Sociedade. E ela acelerou essa coisa da Global. Ela foi fundada em outubro, 16 de outubro de 73. As editoras, algumas acabaram porque não conseguiram sobreviver, uma linha muito difícil, como a civilização brasileira, etc. E outras surgiram, como por exemplo a Global Editora, publicando livros que contestavam o regime ditatorial. Que é a nossa proposta inicial, para a gente dizer que a Global está numa nova fase, foi ter publicado 3 livros de uma tacada só, 10 dias que abalaram o mundo, sobre a Revolução Russa. Outro, A Origem do Capital, do Karl Marx. E outro, Poética, de Mayakovsky, um livro teórico sobre poética de Mayakovsky, mas era Mayakovsky, né, que era o poeta da Revolução, enfim. Havia uma necessidade muito grande no mercado. Os estudantes, a universidades, os próprios sindicatos, todo mundo precisando de material teórico. E a Global estava dentro desse contexto em que o editor era convocado a ajudar a pensar o Brasil, ajudar a pensar a realidade. Às vezes tinha coisas meio cabeludas, a Polícia Federal chamava, e vinham aqui na editora, faziam um monte de coisa. A gente vivia sempre com essa preocupação. E quando a gente era indiciado para comparecer lá, eu me preparava para ir, o Luiz dizia assim, absolutamente, você é estrangeiro. O delegado da Polícia Federal naquela época, o geral de São Paulo, doutor Madeira, ele já não aguentava mais ver, outra vez aqui, Luiz, você aqui, essa Global está dando trabalho e tal. Mais louco do que eu era ele, porque eu vivia num país novo, não media as consequências, não sabia que poderíamos estar envolvidos, mas o Luiz vivia, tinha o sogro dele que tinha ficado preso no barco lá em Santos e tal, pela ditadura. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu fui convocado, foi intimado a Polícia Federal para tocar piano lá, e bater o dedinho e tal. Aquilo me chocou muito. Eu disse assim, Zé, eu não sei muito bem direito o que tu estás querendo chegar, mas conta com o meu apoio. Eu não estava editando aquilo lá por provocação, é que para nós, os cientistas socialistas da palavra mesmo, era dizer, precisamos de mais liberdade. A editora acabou depois seguindo no caminho mais da literatura, porque eu diria assim que 30 anos atrás, uma das manchetes que tinha nos jornais é assim, a Global afirma que o autor brasileiro é o filão
é o grande filão editorial. Eu falei, sabe uma coisa, eu já tenho praticamente consagrada os melhores contos, os melhores poemas. Vou investir na questão da produção. Da produção do quê? De autores brasileiros. O apoio de muitos editores, de muitos autores, o caso do Loyola, que sempre apoiou muito, sempre me ajudou muito, a Edla Van Steen, também como coordenadora das coleções, que naquele momento, coleções muito importantes de literatura, que até hoje é a coleção Melhores Poemas, Melhores Contos, e posteriormente Melhor Teatro, com direção de Sabato Magaldi também, e posteriormente a coleção Melhores Crônicas. Olha, o grupo editorial, ele era um sonho que foi se consolidando, fortalecendo. Ter 3 selos é ter 3 casas editoriais publicando 3 coisas diferentes, independentes e que não se conflitem. O grupo nesse momento tem condições de seguir o seu caminho de maneira muito competitiva com o mercado que hoje se encontra cada vez mais profissionalizado. Eu que às vezes lembro da casa da França Pinto, que eu falava, nossa, esse tugúrio, esse labirinto, o orgulho e o contentamento que eu sinto, eu sinto e que eu vejo dentro deles também, de estar hoje no Palacete Ramos de Azevedo, né? Desejo meu de colocar esta editora numa casa, numa sede que tivesse muita história, tombada pelo patrimônio histórico da cidade, tombada pelo Condefat, onde fiquei praticamente quase 10 anos fazendo esse trabalho, e que chegou um determinado momento que eu tive a felicidade de estar encontrando a Cândida de Arruda Botelho, que é uma arquiteta de interiores e é uma restauradora também, que já sabia dessa minha história, que me deu a notícia que existia um casarão abandonado, perto de 25 anos. Eu olhei para o meu pai e falei, nossa, essa casa, um castelo isso, não é uma casa. Eu fiquei muito impressionado, ainda tinha alguns móveis, tinha uma decoração de parede, um pouco de papel de parede, e era ainda muito antigo, inglês. Começamos a fazer a negociação, primeiramente pela Proinfância, negociamos valores. E depois fomos para a Santa Casa, negociamos também os valores. É questão de vida e morte para mim, eu queria muito ter essa casa, sem conhecê-la. Quer dizer, só pelo RAF dessa construção que estava feita, é que me apaixonei mais também pela ideia de ter pertencido e ser usada como sua residência a Ramos de Azevedo desde 1891 a 1928. Aí ficou para a gente negociar com o Hospital do Câncer, que era a Fundação Antônio Prudente, e aí quem administrava aquilo lá era a Votorantim. Tiveram muita resistência para assinar isso, mas viram que eu já tinha 70% de propriedade disto, aí praticamente eles foram muito forçados a estabelecer essa venda. Quando eu comprei isso foi em 1988. Eu vi esse casarão em ruínas. Quando o Luiz adquiriu, ele me trouxe, eu visitei esse casarão, estava assim, não tinha nem perto, não tinha nada. Quando ele estava realmente, praticamente em ruínas, abandonado, né? E ele fez tudo isso. O que eles fizeram no restauro da casa é fantástico, desde aquela entrada, o jardim, ótimo. Visitar aquele jardim com o Luiz é uma experiência fantástica, em que ele conhece cada coisa, mostra de tudo, fala. É realmente emocionante. Mas essa é uma das grandes paixões da minha vida, da minha mulher, dos meus filhos. Isto aqui
é um domínio de uma propriedade, não pela propriedade, mas mais pelo sentimento de uso. Uma filosofia, né, dentro dos tempos modernos, que são tudo latinha para cá, latinha para lá, muito ar-condicionado. Não, aqui a natureza dentro da cidade de São Paulo, dentro de 3 quilômetros aqui do centro de São Paulo, encontramos um espaço tão saudável, tão diretamente ligado à natureza como este. No final da tarde, isso aqui é um cantar de passarinhos, enfim, isso aqui é uma coisa espantosa. O que nós temos aqui de Sanhaço, de Bem-te-Vi, viviam aqui dentro 2 pessoas. Uma, a Dona Rosa, que ela mandava em tudo que era dentro da casa. E o outro era o jardineiro, seu Américo, que cuidava do jardim, coitado, um homem de perto de 80 anos, trabalhando dezenas de anos aqui no casarão. E aí, quando eu começo a ver a primeira sala, a segunda sala, eu pergunto a essa senhora, Dona Rosa, o que me pertence disso tudo que eu já comecei a ver aqui, coisas, eu quero saber o que me pertence, Dona Rosa. E ela falou assim, secamente, só as paredes, somente as paredes lhe pertencem. É a grande recepção da casa e é a grande recepção da editora. Importante sempre falar aquilo que restou da casa como questão original. Este piso, isto aqui é uma pia original, a torneira não é original, essa banheira é original. Esse vitral, ele mostra um pouco a astúcia do Ramos de Azevedo. Isso foi feito antes do Teatro Municipal, 10 anos antes, porque o Teatro Municipal foi inaugurado em 1911. E aqui você vê um rafezinho da cara que seria o Teatro Municipal. E mais uma vez você vai encontrar uma foto que ela é muito famosa, essa é bem original, que essa aqui pertence à casa, foi coisa que eu consegui salvar. Estou aqui hoje, na casa do Ramos de Azevedo. A restauração da casa está a pleno vapor. Eu vim aqui filmar alguns detalhes do original da casa. Parte da assoalho aqui já foi arrancada. Importante também notar um pequeno detalhe, que são essas pedras que são de ardósia, que vieram da Espanha na época e até hoje são utilizadas nessa parte da torre. Todo o madeiramento, empinho de riga, foram todos tratados. E essa parte de sustentação do telhado, vigamento, era todos feitos em pinho de riga. Esse tipo de madeiramento, hoje é só nas propriedades, nas construções antigas, que isso aqui é um pinho de riga, isso aqui é uma preciosidade. E de madeira eu entendo um pouco. Ah, com certeza, esta é uma madeira para toda a vida. E a valorização da história, né, do Ramos de Azevedo, de tudo que isso representa para a história paulistana, para a arquitetura brasileira, enfim, eu acho que esses diversos aspectos que são de uma sensibilidade pessoal, afetiva, mas também de uma sensibilidade social, histórica, do que isso representa para a cultura de São Paulo, para a preservação da memória, eu acho que isso tudo está muito simbolizado na casa. Eu acho que nenhuma outra editora no Brasil tem uma série tão bonita. Sou filho de pai e mãe portugueses, analfabetos, e que a minha criação foi muito em cima
de uma teoria de trabalho imposta pelo meu pai. Fui basicamente criado dentro de uma padaria, consegui chegar ao ensino médio de hoje, consegui ser uma pessoa que tentou sobreviver numa condição autodidata e tenho um orgulho muito grande em dizer que o único curso de autoestudo que eu tenho é que eu sou diplomado pela Escola Francesa de Panificação. Imagina, isso tudo em Santos, na minha origem eu sou santista, mas nascido no Guarujá. Depois disso eu abandonei os estudos e fui começar a ser empreendedor. O primeiro empreendimento que eu tive foi criar uma construtora que chamava-se Construtora. Casas em torinhas de madeira, modelos canadenses. Em 63 para 64, firmamos acordos lá em Santos com uma grande quantidade de pessoas interessadas na área de porto e de café. Em 64 veio a Revolução, a maioria dessas pessoas foram todos presos. Concluí somente 2 casas, entreguei. E o dinheiro que eu recebi, aí se vendeu lambreta, o apartamento em construção, o relógio Van Chorron Constantine e daí para frente. E dessa experiência entrei num buraco, onde eu tive a felicidade de ter como pessoas dentro da minha família que se preocuparam muito comigo, mas viviam em São Paulo. Um foi o meu cunhado Monteiro, que me deu a oportunidade de eu voltar a ser padeiro. E ao mesmo tempo, nessa mesma época, num espaço mais ou menos de 15 dias, o meu padrinho de casamento, que se tornou um grande amigo meu, já falecido, que era o Raimundo Rios, ele era proprietário da Catavento, distribuidora exclusiva da editora Globo, veio com uma proposta de me colocar na Praça de São Paulo como um vendedor de livros para a livraria e em substituição a um vendedor que trabalhava e estava se aposentando há 50 anos nessa praça. Foi o primeiro grande desafio. Isso é 67. Nesses anos existia a figura do vendedor livreiro, que era o vendedor que fazia as livrarias. E eu aceitei essa proposta e fiquei 1 ano fazendo isso, trabalhando de manhã para o livro e trabalhando de tarde até 1h da manhã, a hora que a padaria fechava, como gerente dessa padaria, a panificadora Java, até 1h da manhã, pegar o último ônibus e ia para casa. Isso passou-se 1 ano, aí eu cheguei e achei que seria interessante eu ficar para o livro, porque eu já tinha pego essa coisa que eles falam muito aí na praça, o micróbio do livro. Aí fui à busca de outras editoras, aí peguei Saraiva, peguei a Verbo, peguei Cutrix, peguei Pensamento, peguei uma vasta, minhas pastas de capa, porque a gente vendia pela capa, e por intimidação, por valorização do autor, do livro, do assunto, era uma estratégia interessante. Ele age conquistando, ele age mexendo, ele age afundando dentro da pessoa, dentro do coração da pessoa. E no fim, você se rende a ele. Assim como eu, escritor, me rendi a ele, os compradores também se rendem a ele. Em 70 para 71, o Raimundo se desliga da Catavento e me propõe que eu saia da Catavento e vamos montar a Farma Livros. O que era isso? Livros em farmácia, que só se vendia livro em livrarias e papelarias. E nós viemos em 71 sem computadores trabalhar numa praça a nível de Brasil. E logo em seguida percebemos que não podíamos ficar só com farmácia. Então estava existindo uma revolução muito grande, comercial no país, um desenvolvimento muito grande, das cadeias de supermercado. E a Farma Livre ficou tão forte no supermercado, com vários displays, nós criamos displays próprios para supermercados. Aí ampliamos. E a Shell, naquela época, também começou a fazer esses postos de gasolina voltado ao atendimento do dia a dia das pessoas. Aí fomos ampliar, uma coisa interessante, foi para os hotéis.
Nos hotéis também era um processo novo. O frigobar, nascendo dentro do apartamento do hotel, criamos um display em acrílico, onde ficava por baixo desse display. Adquire o seu livro e entra na conta. E também fomos inovadores em salão de cabeleireiro. Fomos além disso e pensamos em conversar com algumas pessoas que tinham veículos de praça. Naquele tempo era só o Fusca que era o carro. O que esse Volkswagen Fusca? Eles tiram o banco do lado do motorista e você entra por essa porta e senta, e você tem espaço suficiente. Embaixo do porta-luva a gente travava um display com 3 frentes diferentes, com vários livros diferentes. O Luiz, me parece, tem algumas características muito singulares. Primeiro, ele é uma pessoa de delicadeza muito grande. Segundo, ele é uma pessoa muito criativa. A Global passou por várias fases desde que existe. Ou seja, está atento ao mercado, às necessidades, o que deve ser criado de novo. E terceiro, é um vendedor incrível, né? Consegue ultrapassar as livrarias, né? Vender diretamente para o governo, para as agências, transformando o produto dele num produto que realmente existe dentro e fora das livrarias. Trabalhar com a Global tem sido também não só a certeza de que vamos ter bons livros, bem editados, etc., mas de que estamos trabalhando, nós autores, com quem conhece o mercado, com quem sabe o que deve colocar, como se deve destacar, o que vai entrar, o que vai vender mais na faculdade, o que vai vender mais na livraria, o que vai distribuir por escolas melhor. Eu acho que isso tudo ajuda muito a gente saber que está fazendo um livro que não vai morrer num catálogo, mas que vai cumprir a sua missão de chegar ao leitor. É isso, a vida dos livros. Ele sabe a importância que ele tem como vendedor de livros. Como vendedor de livros, ele faz parte da cultura nacional. Ele leva os livros para esse país inteiro. Se não tem esse Luiz, o que eu faço? E para terminar esse aspecto, eu queria dizer o seguinte, que o Luiz, ele é conhecido como o senhor biblioteca. É a palavra dele. Eu acho que o Luiz acorda de manhã já pensando em biblioteca, e antes de dormir já está vendo carneirinhos em cima de uma biblioteca ou carregando o livro para a biblioteca, porque o Luiz só pensa muitos anos na biblioteca. Eu sou professora, né? Eu inclusive digo que muitas coisas têm se feito na vida, mas das coisas que mais me gratificou foi ser alfabetizadora. Até que fui convidada para trabalhar no Instituto Nacional do Livro e em seguida na FAI, no Ministério da Educação, na Fundação de Assistência ao Estudante. Foi criada salas de leitura e eu fui coordenar essas salas de leitura. E um dos segmentos desse trabalho exatamente foi a questão do acervo. E neste conhecimento de tantas editoras, tivemos a felicidade e o privilégio de conhecer Luiz Alves Júnior, da Global Editora. Nestas conversas, sempre colocamos a ele que acreditávamos que sala de leitura era uma parte daquilo que nós, como educadora e bibliotecária, acreditávamos que as escolas brasileiras precisavam, que era a biblioteca na escola. Foi que então, em parceria com Luiz Alves, criamos um curso de formação do professor, exatamente para que o professor de sala de aula entendesse da biblioteca e fizesse uso adequado de uma forma integrada com a sala de aula. E realmente nós, em 5 meses, fizemos um trabalho em todos os estados do Brasil, atingindo a mais de 17 mil pessoas. Fomos a praticamente todas as bibliotecas públicas, né? Então todo o trabalho dele esteve presente, como ainda está nas escolas. Isto tem avançado muito nesse tempo. E foi quando o Ministério da Cultura, sabendo do resultado do trabalho em bibliotecas escolares, nos chama para fazermos um projeto da mesma natureza, com essa mesma diretriz, para bibliotecas públicas, né? Então, neste ponto, é uma das características do Luiz, que eu acho assim fantástica, não é? Luiz é um visionário. Luiz é daquelas pessoas que tira do papel. Luiz não fica apenas na teoria, na conversa, no projeto. O Luiz faz acontecer.
E isso não é comum. Não é um trabalho apenas comercial, é um trabalho de militância cultural. O Luiz é um militante da biblioteca. O empreendedor é um tremendo sonhador, porque enquanto você sonha, você vive. Cada um tem sua história, né? Eu não quero valorizar a minha, mas isso aconteceu comigo.